O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Boa tarde, com alegria estamos na sua casa novamente e poder dizer o quanto é importante a vida e quanto é importante esse amor a essa vida, essa vida que tem um significado bastante significativo, porque você tem que ser um trovador, um contador de histórias, mas não um contador de história feito a mentira, portanto contar uma história que não tenha uma certa tônica de realidade, não, mas ser um trovador, ser um protagonista de uma história onde a força do amor te faz muito mais dinâmico, muito mais alegre e assim por diante. Então vamos ler um trecho da palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então diz assim: estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então esse é o trecho que nós lemos da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por Lucas. E é bom a gente sempre frisar que Lucas tem uma intenção ao escrever o seu evangelho, a contar a narrativa de Jesus, por onde ele passou, e justamente mostrando que Jesus vai para Jerusalém. E por que Lucas quer mostrar isso? Porque é a partir dali que se rompe com uma história gananciosa, uma história pautada pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus vai ensinar a força do amor. E ele entra justamente em Emaús, que é uma cidade muito próxima de Jerusalém, e ele, aliás, já deveria ter passado muitas vezes ali, porque ele tinha esse amigo chamado Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãs, os três irmãos moravam juntos. E de repente ele chega e Marta está bastante ocupada com as coisas da casa. Aliás, como todo mundo anda ocupado com uma série de situações, mas o que é importante aqui é pensar um pouco naquilo que Maria faz nesse momento, essa irmã de Marta. Ela acaba se assentando e ela precisa escutar algumas coisas que vai ajudar depois como desenrolar as preocupações do dia a dia. Marta, sem escutar, se ocupa. Agora Maria primeiro escuta para que depois possa agir. Então eu penso que é uma dinâmica interessante para a nossa existência também, porque se eu não entender a dinâmica do amor, esse amor que os gregos nos ajudam a pensar como o ágape, se eu não ouvir o ágape, esse amor que vem de Deus, o amor que está em mim pode ser um amor um tanto condicional, que exige condições o tempo todo. Aí nós vamos ficar, eu acredito que um tanto reclamando, resmungando pelo caminho. E no entanto, quando nós temos a força do amor, essa dinâmica que nos ensina a amar, aliás, nós celebrávamos Francisco de Assis, dia da ecologia no domingo, e Francisco de Assis ele insistia muito numa temática dizendo: é preciso voltar para Jesus, porque Ele é o amor. Então dizia, o amor não é amado, é preciso voltar para Jesus, porque se nós não aprendemos dele, que é o amor, como que eu vou amar a mim, como que eu vou amar o outro? Então está na dinâmica do primeiro mandamento e o segundo, que é muito semelhante ao primeiro. Então amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, para poder amar a mim e amar o próximo. Porque se eu não amar a Deus, como que eu vou ter o amor em mim? E uma vez que esse amor está em mim, eu consigo me amar, eu consigo me aceitar, eu consigo
enfrentar a realidade com uma nova dinâmica, com uma nova postura e, consequentemente, vou amar o outro que está à minha frente, sem exigir dele aquilo que eu não exijo de mim. Porque às vezes a gente cobra demais dos outros aquilo que a gente não faz. E quando a gente olha com um olhar de amor para o outro, a gente não fica com preconceito, com maldade. Hoje se bate muito nessa tecla, uma sociedade sem preconceito, uma sociedade sem maldade, mas uma sociedade que está compromissada, como a gente falou dentro da literatura dos narcóticos anônimos da semana passada, e que a literatura dizia isto mais ou menos, né? Você não tem culpa do jeito que nasceu, você não tem culpa de nada. Você não fez escolha do seu pai, não fez escolha da sua mãe, não fez nem escolha do seu nome. Mas, porém, a escolha de vida que você está fazendo hoje, você tem que dar conta. Então, veja bem, Maria escolheu uma melhor parte. O próprio Senhor dizia, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Quer dizer, ela escutou aquilo que dá sentido à vida. O amor que nos faz fortes, dinâmicos, alegres, que preenche talvez o espaço vazio do nosso cansaço, um pouquinho da nossa teimosia, lógico, nós somos feitos de carne e osso e nós sentimos também uma série de situações, mas para que a gente possa superá-las, para que possamos ser mais dinâmicos, mais audaciosos, o primeiro passo a gente tem que fazer a escolha pela vida, pelo amor e, consequentemente, pela gratidão. Outro dia eu estava vendo uma mensagem de alguém que me falava pelo WhatsApp. É interessante porque as redes sociais hoje correm o tempo todo, né? Mas o WhatsApp tem muita coisa boa, mas tem coisa também que cansa. Mas seja lá como for, preparar os ouvidos e os nossos olhos para tentar ver coisas boas. E ver e ouvir. E no WhatsApp a gente podia ver e ouvir a questão da gratidão. Uma pessoa que tem gratidão, uma pessoa agradecida, está muito próximo de Deus, está muito próximo da vida, e tudo aquilo que é gratidão acaba atraindo coisas positivas para com você. Tanto que eu insisto que nada está contra você, nada, 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 a não ser você mesmo, nossa maneira de pensar, de agir. Então tem uma oração, um mantra, sei lá como quem quiser entender, que fala normalmente assim: eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. O tempo todo, dentro de uma dificuldade, dizer eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Porque quando a gente entrega certas situações, a entrega de si, a entrega para constituir a vida, para fazer uma sociedade melhor, eu estou um protagonista da história, eu estou aí para ser, portanto, alguém que narra uma história diferente, não uma história a partir da mentira e das ideologias, mas uma história que edifica não só a minha vida, mas a vida dos outros. E então, quando eu sou capaz de partilhar, quando eu sou capaz de entregar o meu ser, a vida começa a ser dinâmica, não tenha dúvida. E quando eu começo a confiar em mim, confiar mais na dinâmica de toda essa história, que depende também de você, nós não estamos aqui de férias nesse mundo, estamos numa missão. Oxalá que cada um entenda a sua missão e cada um tenha essa força da dinâmica do amor, porque Deus é simplesmente amor e quer preencher todos os espaços vazios da nossa insensatez para que possamos viver bem, com equilíbrio, com justiça e piedade. Então eu entrego, eu confio, eu aceito, aceitar a dinâmica da vida, eu sei muitas reclamações, murmurações e, portanto, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. O agradecimento, a gratidão para com esta vida e com tudo aquilo que tenho capacidade de superar. Portanto, quando o amor está em mim, eu sou capaz de superar as ofensas e assim por diante. E viver o perdão, porque ninguém consegue esquecer. Muita gente diz por aí, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, perdoar é superar. Porque a força do amor que está em você vai fazer você superar aquela ofensa, aquela dificuldade. Você vai entrar na dinâmica do sujeito, que nem a palavra empatia. Quando eu entro em empatia com alguém, eu estou entrando um tanto na patologia desse sujeito e entendendo que talvez naquele momento ele era daquele jeito que ele tinha que agir, estava cansado, estava fatigado. Sei lá, tudo compreender é tudo perdoar, perdoar é tudo compreender e ao mesmo tempo amar é saber entrar nessa dinâmica e não virar uma sociedade competitiva, uma sociedade onde a gente não é capaz de agradecer esse dom maior da vida. Então, tornando a dizer, Jesus passa, Ele está passando pela nossa vida também hoje e ensinando-nos, e oxalá que nós tenhamos essa predisposição de Maria de poder sentar, escutar,
é o momento da nossa introspecção, essa palavra que acaba com todas as trevas do meu interior, que acaba com as minhas teimosias, com a minha maneira talvez errada de continuar insistindo numa vida que não leva a lugar nenhum. Como a gente tem feito sempre lá no CAPES AD, a gente tem procurado mostrar para as pessoas, olha, se você usa droga e você sabe por quê, é um problema seu, a gente vai lastimar, mas enfim, é um problema seu. Mas se você não sabe, então nós vamos caminhar juntos. E caminhamos juntos para que na sua queixa você possa pensar junto com a gente numa demanda. Que projeto de vida nós temos para com você, para que você possa ser dono do seu agir, dono do seu pensar, do seu falar e assim por diante. Porque senão nós vamos ficar à mercê de pessoas que estão nos dominando e pessoas que estão, às vezes até criando intrigas e situações que não levam a lugar nenhum. Então por isso, Marta, lógico que acolheu também Jesus de uma maneira diferente. Com certeza quando chegou Jesus, ela estava talvez pensando no almoço, no café, no bolo, sei lá o que, não importa isso, a gente que cria umas situações. Ela queria acolher, mas a acolhida de Marta é diferente da acolhida de Maria. Senhor, ensina-me a amar, ensina-me a viver, ensina a estar nesse mundo com equilíbrio, para que eu possa não só equilibrar a minha existência, mas também para trazer uma nova mensagem de vida e de esperança para as pessoas. Então as duas acolhem, portanto, uma de maneira diferente. E como dizia o próprio Jesus, e dizendo talvez para mim, ô Paulo, você se preocupa com tanta coisa, fica inquieto com tanta coisa. Será que não seria interessante, antes de você sair, que você se revista desse amor, dessa alegria através da oração, ou seja, dessa confiança, ou talvez dessa oração, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço e saia arrojado, vencendo a dinâmica do amor. Que nós tenhamos uma boa tarde e possamos refletir nessa tarde o que é importante para a nossa vida, o que precisamos para que possamos viver então com equilíbrio. E na nossa tarde de reflexão, a gente traz uma pessoa amiga que já esteve aqui com a gente, uma pessoa muito bem informada, uma pessoa que está à frente de uma secretaria que é difícil, uma secretaria que exige pulso, que exige às vezes até aquela coisa assim, eu preciso brigar com você para ver se a gente se entende, porque tem gente puxando de um lado, gente puxando do outro lado, e como é difícil a gente falar que focinho de porco não é tomada. Não é fácil não, né? A gente está vendo que não é tomada, mas a gente tem que explicar, mas o focinho de porco não é tomada. Então eu agradeço mais uma vez a Isilda, que é secretária de Saúde no nosso município. Obrigado, viu, porque aceitou o convite mais uma vez e é uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada, Padre Paulo. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui. Como eu falei da vez passada, as portas estarão sempre muito abertas para você e para outras pessoas que querem ter essa comunicação, aquilo que eu dizia, a comunicação, quanto mais a gente comunica, melhor é. Porque a gente pode esclarecer uma série de situações e entender que todos nós estamos formando o município de Votorantim tão querido, que a gente ama, gosta. Isso não é demagogia, você sabe muito bem disso que não é. E eu também posso testemunhar a sua dedicação, o seu trabalho, o seu empenho. Mas sabemos, né, que toda árvore boa, ela leva pedrada mesmo. Você tem fruto. Lembra do Ataúfo Alves que dizia, né? Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada ou tem marimbondo no pé, porque senão a turma teria tirado todos os frutos. Então, árvore boa que dá fruto bom, pedrada, mas não tem problema. Essas pedradas ajudam a gente a crescer. É como muita gente diz assim, de maneira tão chula, mas significativa, as pedras do caminho vou somar para edificar a minha casa enquanto posso estar por aqui. Uma casa onde a gente estabelece o carinho, a amizade e também com as pedradas também, fazer o quê? Isso aí. Eu estou acostumado a levar um pouco de pedrada também, então eu sei como que para você também não é fácil. Mas é uma alegria tê-la, como nós falávamos, e pensarmos juntos a secretaria. A Secretaria de Saúde hoje, você está satisfeita com como estamos caminhando? Lógico, a gente deu um limite, a gente sabe disso. Mas como que está? Você está se sentindo bem? Tem bastante cooperação? Os amigos que somos são bastante. Os que dividem também, né? Mas ajudam também a pensar. A Secretaria de Saúde e a saúde no país, né? A gente tem muita dificuldade. Nós temos um trabalho desenvolvido desde 2013,
Algumas situações, não posso ser egoísta de falar que não eram situações que já aconteciam na outra administração, que houve uma continuidade de algumas coisas, e outras coisas a secretaria atual, a equipe atual que faz a gestão da secretaria, implantou, né, e vem desenvolvendo durante esse período. Nós fizemos grande reformulação em relação à equipe de trabalho, a recursos humanos, a reestruturação do quadro de pessoal e, além disso, ao tipo de atendimento. Hoje nós, desde 2013 aqui, é feita toda a parte de revisão de protocolos, revisão de fluxo de atendimento, revisão de formas de encaminhamento, enfim, estruturando um serviço. Nós temos hoje, durante o período, foi inaugurado uma unidade de núcleo de odontologia. Antigamente as equipes iam para as escolas, o tratamento na escola. Nós vimos que esse método ele não tinha resolutividade, então nós criamos um núcleo e aí as escolas, através da Secretaria de Educação, levam as crianças lá, você tem mais, aproveita muito mais o tempo, no momento em que elas não estão sendo tratadas, elas estão recebendo orientação de prevenção, enfim. Nós estamos, aos poucos, reestruturando os serviços e criando outros, lógico. Isso é tão importante. Outro dia nós trouxemos a Ana Krieger, né, que uma secretaria difícil também de cidadania, mas, e às vezes as pessoas não querem exercer sua cidadania, querem demais, né? Eu vejo assim um pouquinho essa dificuldade que nós temos, porque as pessoas, eles querem fórmulas mágicas às vezes para resolver seus problemas, mas exercer a cidadania e ajudar a formar e realmente ter a participação da população, na compreensão, no carinho, na amizade. Agora, reclamações é que sempre chove, mas exercer aquilo que é fundamental, às vezes acaba não exercendo, né? Bem, mas seja lá como for, esse papel que você está falando agora do serviço do núcleo de odontologia, como é importante a gente poder ter alguém que cuida da nossa saúde, não só a odontológica, mas aonde começa a saúde, porque às vezes tem gente que não tem dentes bons, quando vê está com um problema de estômago, uma série de situações. Então quer dizer que hoje nós temos um núcleo que a escola encaminha e é um trabalho profilático também para que não se perca aquilo que tem, né? Eu citei o núcleo como um exemplo de um dos serviços que foram implantados. Nós temos o Jardim Cristal, que é um posto de saúde novo, né? Enfim. E outros serviços que, se não forem implantados, foram reformulados para principalmente a gente dar maior acesso à população à atenção básica. Que esse que é o principal papel da saúde no município. Né? A gente sempre é cobrado, na maioria das vezes, de serviços que não são de hierarquia do município. São atenção especializada, que muitas vezes a gente depende de referências, de agendamento em outros serviços. E aí as pessoas, apesar de serem atendidas no posto de saúde, terem atendimento, consulta, prevenção, enfim, tudo isso, para dar continuidade a esse atendimento que é o mais difícil e que não é competência do município. Certo. E aí fica aquela dificuldade. A mesma coisa hospitalar. O hospital do município ele tem uma hierarquia, ele é um hospital de média complexidade, ele não vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele não vai ter uma cirurgia mais complexa, porque não é a função do município, tá, prestar esse tipo de atendimento. Existem outros... Sim, hierarquia estadual, federal. Outros né? pontos nos quais então, são às vezes, referidos. Né? A situação que a gente fala, né, de que as pessoas cobram uma situação que muitas vezes não é a situação que o município tem que resolver. Mas também não deixa de ser responsabilidade da Secretaria de Saúde. Enquanto essa pessoa não tem o atendimento completado em outro lugar, complementado, referenciado, o atendimento continua sendo feito, o acompanhamento na atenção básica mesmo. É muito interessante isso que você está falando, Isilda, porque isso pode esclarecer muita gente. Falar, mas por que não tem uma intervenção a nível do coração? Porque não tem estrutura para isso. Então não se trata só de justificativa, mas de pensar numa estrutura governamental, o Estado, e temos hospitais grandiosos de São Paulo e outra coisa que está tentando também nesse processo de atendimento. Agora, o que é importante, como a Isilda dizia, como você falava, Isilda, não significa que a gente não cuida do sujeito. Encaminha-se e assim por diante. Agora mesmo você estava falando em off aqui comigo, posso até dizer isso, que de repente às vezes chama uma ambulância, já vai correr. Eu lembro de uma vez que nós estávamos lá em reunião e alguém que precisava ir para Santos, que eu até tentei telefonar, entrar em contato de uma criança que estava lá. Pô, é que a gente não sabe das
das situações contingentes que se vive a secretaria também. Os bastidores. Os bastidores, e que são contingentes, são algo assim que transborda, e eu estou, portanto, fazendo parte dessa equipe de uma certa forma, não experimento nem 10% da situação, mas sabemos daquilo que se passa. E então é importante, tanto que eu convidei a Isilda para estar aqui, para que haja esse diálogo, essa conversa. Se você tem dúvida, pode ter o telefone aberto aí agora, é só ligar e fazer alguma pergunta que nós estaremos à disposição. Porque é interessante, quando veio o Dr. Marcos aqui, e ele batia numa tecla que eu achei muito interessante, por que depois que se fica doente que se procura? Né? Quer dizer, há uma contingência de pessoas que estão doentes. Sim. E o trabalho da saúde é não deixá-los doentes. Sim. Isso que eu achei muito interessante, porque esse trabalho de profilaxia, esse trabalho, enfim, de prevenção, não queremos uma sociedade doente. Sim. E eu posso falar com uma linguagem um tanto psicanalítica, que a doença é uma resistência do ego. Sim. É uma resistência que muita gente tem ganho secundário com ele. Que coisa interessante. Eu não tenho o carinho da minha família, eu posso ficar doente, que daí eu vou ter que receber. Atenção. Que coisa interessante. Aí parece que recebe todo o carinho e a pessoa não percebe isso porque é uma tendência do ego inconsciente. A somatização do problema, né? Como que é? A somatização. Somatização, não tem dúvida. É uma realidade psicossomática. O Freud, ele não dizia, aqui puxando um pouquinho para o Freud, por ser o pai da psicanálise, ele não dizia da doença psicossomática, mas falava da hipocondria. E a hipocondria nada mais é do que uma doença psicossomática, é só a terminologia que é diferente. A pessoa começa a fazer doença o tempo todo. Pô, não nascemos doentes. E sim, tem uma assimilação genética de uma série de situações, vamos tratar. Mas agora tem muitas doenças que hoje olha-se o sujeito dentro de uma realidade biopsicossocial. Sim. Não posso olhar de maneira diferente. E com tudo isso é uma somatória que faz o sujeito a se sentir melhor. E a Secretaria de Saúde, ela está justamente no município para ser esse trabalho de onde se pensa, onde se reflete, e, enfim. Mas aí a pessoa às vezes chega numa situação já totalmente, digamos assim, comprometida e quer uma solução rápida também. Poxa vida, né? Eu entendo como é difícil. É o problema, a gente sempre fala, né? Cada um sabe do seu problema e é lógico que o meu problema é maior do que o problema do outro, porque segundo a pessoa chega, né, desesperada e tal, mas a gente sempre tem que explicar que até onde o município pode ir, com certeza ela vai ser atendida. Agora, quando não depende mais do que o município tem a oferecer, aí é uma situação de encaminhamento, de aguardar a agenda. E aí você fala, mas por que o município não vai atender? Porque isso é um pacto federativo. Né? É um pacto feito com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e os municípios, não é só Votorantim, eu não estou falando pelo município de Votorantim, é a realidade de todos os municípios. Né? Então, olha que aqui nós temos muito, vai outros nós municípios. Nós temos vários serviços que outros municípios não têm, apesar de tem municípios do tamanho de Votorantim que não tem o número de serviços que a gente oferece aqui. Mas é lógico, o que é possível ser feito, vai ser feito, o que não, nós vamos também correr atrás para que essas pessoas possam ser atendidas em outro local. É um município que é vizinho, que eu não vou dizer o nome, por uma questão de delicadeza, mas não tem nem CAPES-AD lá, não tem. E tem a população maior que Votorantim. E, no entanto, uma preocupação nossa de poder trabalhar com esse problema seríssimo de saúde pública. Mas, que nem voltando um pouquinho aquilo que você falava, aproveitando esse gancho dos dentistas, aí, de repente, o trabalho de profilaxia, esse trabalho de não deixar ficar com cárie. Então, escovação dos dentes, como passar o fio dental, como cuidar, não é difícil para ninguém. Aí a pessoa deixa formar uma cárie desse tamanho e não dá para aproveitar mais o dente. Aí tem que arrancar. Então, vamos evitar isso. Então, a saúde é a mesma coisa, a saúde não só dentária, mas também a saúde do corpo. Não deixar que a nossa vida seja dominada por situações, que nem eu estava falando agora dos narcóticos, né? Dessa literatura. Eu não tenho culpa do jeito que eu nasci, do jeito as minhas escolhas primordiais não foram feitas por mim. Eu não escolhi meu nome, nem a roupa que eu colocar em mim, né? Então, são situações assim que a gente parte do princípio do carinho, do amor, de uma história pela qual eu também começo a fazer parte. Mas o tipo de vida que eu escolhi hoje, sim. Opa, eu tenho que ser responsável, senão nós vamos colocar toda a culpa na secretária, no prefeito, no padre, na polícia, no delegado. Espera um pouquinho, né?
É aquela situação. Eu tenho propensão a ter diabetes. Minha família tem gente que tem diabetes. Bom, o diabetes é atividade física, primordialmente, antes de você chegar a ter diabetes. É lógico, não abusar de alimentos que tenham açúcar, né? E fazer o controle anual, pelo menos, né? De 6 em 6 meses, o anual. Agora, quando chega, muitas vezes, a pessoa tem todo um histórico e chega já diabético, já muitas vezes já está com dependência à insulina. Então, demora muito para procurar e quando procura já está feito estrago. Aí é só com tratamento médico a vida toda. E a pessoa fica na compulsão, não pode comer doce e aí aí que dá vontade de comer doce. Que coisa, mas onde que está a nossa vontade em si, né? Quer dizer, de onde vem? Vem de dentro do sujeito mesmo. O doce em si está ali. Ele não vai fazer mal nenhum, ele em si mesmo. É como a droga, pode colocar a droga aqui. Ela não é um mal em si mesmo, não é um mal moral. Mas se alguém que é drogadicto, nossa, só de ver aquilo já começa a transpirar, suar, porque ele tem necessidade. Que coisa interessante. E mesma coisa a diabetes, né? A gente também imagina. E outras drogas que são lícitas e que o sujeito não consegue dar conta. Outro dia eu estava vendo alguém falar no Café Filosófico, um neuropsicológico, um neuropsicólogo, melhor dizendo, e ele é um médico e tudo mais, e ele trabalha com drogadição, e ele estava dizendo, com relação a uma proposta que fora feita de legalização da droga. Ele falou assim, mas por que legalizar droga se aquilo que já é legal, que é o álcool e o cigarro, tem feito estragos terríveis, então se legalizar vai ser pior mesmo. Então a Organização Mundial de Saúde, ou mesmo o Ministério Público, o Ministério da Saúde do Brasil, infelizmente a gente precisa proibir o sujeito de não se estragar, se não prejudicar. Que coisa, né, Isilda? É interessante. A gente está falando aqui, meus caros, e sempre pensando nessa linha de boa informação, de poder contribuir para a nossa reflexão através da fala, através de algo saudável, porque senão as pessoas querem solução mágica. Eu vejo às vezes lá no CAPES, às vezes aparece o sujeito, ele procura o psiquiatra, né? Então ele quer um remédio, mas escuta, mas o remédio é apenas, ele faz do remédio um ego auxiliar, você entende como que é? É a muleta. É uma muleta. Ah, esse remédio não está fazendo efeito, está me deixando atordoado, mas espera um pouquinho. Ele talvez está estimulando a você a buscar abstinência, a parar com isso, porque você está usando e está vendo que está fazendo mal, então não continue a usar, mas ele prefere deixar o remédio às vezes. Para poder continuar. E nem tem talvez o remédio, não ser a decisão própria dele, né? Quer dizer, a decisão própria dele é grave, mas não posso dizer força, é um pleonasmo. Mas para dizer, a decisão tem que ser nossa. Até que ponto, por isso que o nosso trabalho lá no CAPES é fortalecer esse ego do sujeito para que ele consiga tomar uma decisão. Eu não quero mais. É como eu dizia um dia para um jovem, nós estávamos conversando, ele falou, mas me oferece depois do futebol. Eu falei, mas você tem que mostrar para o seu amigo que você não quer, que ele não manda na sua vida, que você não vai ser influenciado por ele, você não é influenciável. Você escolhe a sua vida, não é você que vai escolher. Pode ser careta, pode ser o que for, mas é você que escolhe a sua vida. Porque senão ele identifica com você, ele já está numa situação assim, então ele quer colocar você nessa situação também. Interessante isso, né? Como a identificação projetiva faz... Sabe o que é? Eu estou usando, mas a culpa acho que é legal não é que minha. você use também. Porque assim eu me identifico com você. Sim. É o porque grupo, por incrível, né? A força do porque grupo. incrível que pareça, quem gosta de uma pinga não vai na lanchonete. Não, vai num barzão. No bar que todo mundo está lá se identificando. E um pouquinho pro santo, não sei o quê. Isso, e aí vai para dentro. E engraçado que se tiver faltando leite na casa, ninguém contribui mais para uma pinga. Infelizmente existe essa cultura que tem que ser mudada, essa cultura de morte. Então, o trabalho também da Secretaria de Saúde é passar essa cultura de vida e não de morte. Não cuidar de quem já está doente, sim, papel, mas não deixar com que as pessoas fiquem doentes também. Esse é um papel melhor. E trabalhar. A gente está falando aqui, não apareceu ainda, mas daqui a pouco a dengue começa. Chuva,
calor intenso, gente, pelo amor de Deus, prepara a sua casa aí e não deixa acontecer. Né? É um apelo que todo ano a gente faz, repete. A responsabilidade da dengue deixou de ser da saúde. Eu quero dizer assim, da dengue da saúde, lógico que é da saúde, não. A saúde, a Secretaria de Saúde, os órgãos públicos de saúde, eles têm a responsabilidade de cuidar da pessoa que está com a doença. Isso. E de fazer os bloqueios com a parte de zoonoses, né, do combate ao mosquito. Mas a prevenção do criadouro é de cada pessoa, né, gente? Não é possível, não há número de funcionários suficientes, nem em Votorantim, nem em nenhum lugar do Brasil, para entrar na casa da pessoa e ficar olhando toda semana seu quintal. Então, a responsabilidade da sua casa é de cada morador. Então, eu peço apelo novamente para que esse ano nós não tenhamos toda aquela situação que foi do começo do ano agora. E passou rápido demais, Passou rápido, nós já estamos em outubro, agora novembro, dezembro começa a estação de chuvas. E aí começa o verão e tudo que o mosquito quer, aguinha boa, limpa, parada, né, para ele poder proliferar e calor, né, umidade e calor. Isso é triste demais. Então, por favor, a gente pede encarecidamente que a população colabore. Que bom. E nós todos devíamos estar empenhados nisso, porque se nós não estivermos empenhados, vai ser uma situação terrível. E a gente já vivera isso o ano passado e não queremos repetir o mesmo, né? Muito óbito, às vezes. Em Sorocaba, principalmente, eu conheci gente que, na minha paróquia mesmo, olha que é um bairro de classe média superior, até, olha, média alta. E olha o que aconteceu, porque de piscinas e não sei o quê. Puxa vida, mas que situação. É uma doença democrática. Democrática, ela não é preconceituosa em todo o município. Então, por isso, né, a importância da gente ter cuidado com a prevenção e evitar mesmo os criadouros. Isso que é importante. Isilda, eu estou vendo você com a camiseta, vista essa camiseta, essa camisa, Outubro é Rosa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar a falar por que Outubro é Rosa. Eu penso que isso é muito importante dentro de um trabalho. Um trabalho preventivo. Vamos lá, nós voltamos já logo em seguida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
volta ao programa Amor à Vida. É uma maneira da gente se programar para ser melhor também a nossa existência, uma vez que a vida é feita de escolhas. Enquanto eu posso escolher, você pode escolher. Chegará um momento, e espero que sim, se nós chegarmos na nossa idade avançada, que nós não vamos escolher muito mais, não, vamos escolher pela gente, mas daí a gente vai ter que ter essa humildade de aceitar onde eu vou me colocar, onde eu vou me... Né? Eu sei que vou para um asilo, porque isso vai ser o meu fim. Não tem problema não lastima não, porque não tenho família, a família, lógico, tem meus sobrinhos, não vai cada um culpado com essas coisas, não vai culpar de um tio velho, não, deixa lá ficar quietinho, preparar o meu cantinho, onde eu possa cuidar dos meus finalmente, dos meus acertos existenciais. Então, Amor à Vida é um programa que faz a gente pensar na história, na existência, e não só contando histórias que talvez estejam fora da realidade, não muito pelo contrário, mas trazendo a concretude daquilo que é possível, e por isso que a gente tem a secretária de saúde hoje, que é a Isilda, nossa amiga. A Valquíria do Jardim Europa, ela mandou um abraço para nós. Muito obrigado, Valquíria. A Rosa Sinop do centro manda um abraço, e também para a Isilda. Obrigada. Obrigado, Rosa. A Rosa Ferreira do Mirante do OVNIs, também um abraço para nós dois. Obrigado, Rosa. O seu Otávio Dominguinho disse que o programa de hoje está ótimo. Muito obrigado, seu Otávio. A gente fica feliz de saber que o senhor é um homem bem informado e está sempre junto com a gente e procurando escutar e difundir também aquilo que se faz. Isso é tão importante, senão há notícias lacônicas, pequenininhas, assim, que você está sabendo o que está acontecendo? Não está sabendo, não está acontecendo nada, está indo tudo tão bem. A Cida Turina, lá da Vila Nova, ela quer agradecer a toda a equipe do PA de Votorantim. Quinta, ela teve uma crise de hipertensão e foi muito bem atendida pelos médicos, equipe de enfermagem e equipe de limpeza. E diz aqui, ó, não foi dessa vez que ela fica livre da SIDA. Dessa vez você que não fica livre da SIDA? Não quero ficar livre de você, Cida. Que bom. No sentido que não deu uma hipertensão e morreu, né? Então, não, tá certo. E a Rosa Ferraz do Rio Acima está falando que a sobrinha dela acabou de sair da cadeia por motivos da droga, está sem nenhum dente na boca, ela queria saber um lugar para levar a sobrinha onde possa tratar dos dentes e também da parte psicológica, pois ela está muito abatida e está sendo rejeitada pela família. Olha, Rosa, você encaminha para o Lucapes AD, da Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205, e lá tem toda uma equipe, e depois a gente vai encaminhar também para o núcleo odontológico. Então vamos começar ali, primeiro no CAPES, depois a gente vai caminhando, porque nós fazemos um trabalho de rede. Não existe CAPES sem rede. E não funciona o CAPES sem trabalho de rede com toda a Secretaria de Saúde. Então é só lá no Rio Acima, Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205. Telefone 3243-1122. Isilda, nós estávamos falando da camiseta. Vista a camisa ou camiseta? A camisa. Vista essa camisa. Essa camisa. Outubro é rosa. O que... Então, Outubro Rosa, há alguns anos, né, movimentos sobre saúde estipularam meses de campanhas de prevenção, para as pessoas lembrarem e deixarem certos meses propícios ou então estipulados para que você lembre de certas situações preventivas. Outubro é o Outubro Rosa, que é outubro voltado, né, o mês de outubro é voltado à prevenção do câncer que atinge as mulheres. Câncer de mama, colo de útero, ovário, enfim, são os tipos de câncer que mais matam, né, as mulheres, são esse tipo de câncer, principalmente câncer de mama e de útero. Então, outubro é o mês que nós, não só a Votorantim, todos os serviços de saúde se mobilizam para ampliar a oferta de atendimento para a saúde da mulher. Todo dia, durante todos os meses, existem o ginecologista, o enfermeiro que faz a parte de coleta do Papa Nicolau, orientação sobre prevenção de câncer, mas em outubro a gente faz um trabalho especial para as pessoas ficarem sensibilizadas e quem não tem esse costume de procurar o serviço, lembre que é um mês para você ter a oportunidade de procurar e ser atendida e passar por toda a parte de exames preventivos. Isso é importantíssimo, é aquilo que nós falávamos há pouco, né, Isilda? Não deixa ficar com câncer.
Porque depois fala, eu estou com câncer, aí não sei o quê. Eu vejo lá na igreja as pessoas vão como se Deus quisesse que a pessoa tivesse com câncer. Não, não é isso. Deus não quer o câncer de ninguém. Não. Porém, tem que fazer um trabalho aí de prevenção, um trabalho profilático, não deixar que a coisa aconteça. Então, há toda uma mobilização também no nosso município em favor disso. Sim. Tem alguma orientação agora para esses dias? Tem alguma campanha? Sim, todos os coisa? serviços de saúde, todas as unidades de saúde vão cada uma fazer um trabalho, palestras durante o período de atendimento, abertura das agendas de Papa Nicolau para que as mulheres façam, né, procurem mais os serviços. Nós estamos com parceria com a ONG Mais Vida, que eles também estão fazendo palestras na rede de saúde, né, nos postos de saúde, sobre prevenção, sobre câncer, sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce, que além da prevenção, você não está livre de ter, mas se você consegue detectar mais precocemente o câncer da mama, o câncer de colo de útero ou de ovário, a chance de que a mulher tenha uma sobrevida tem muito maior. A porcentagem, né, o percentual de sobrevida num câncer que é detectado logo no início, ele é muito maior. Então aí a importância das mulheres fazerem os autoexames, vai ser feito também ensinar as mulheres a fazer o autoexame de mama e a necessidade da mamografia, pelo menos anual, de 2 em 2 anos, dependendo da faixa etária. E também a prevenção, né? O exame que a gente chama que é o citopatológico, que é o Papa Nicolau, que é um exame que eu vou falar para vocês, como mulher, não é chatinho? É chatinho, mas fazer o quê? Melhor fazer um exame do que depois, mais tarde, descobrir que está com câncer de colo de útero. Né? Então, são essas as atividades que nós estamos ampliando, né? Aumentando a oferta esse mês em toda a rede municipal de saúde. Acho lindo isso, porque, meus caros, o que é importante é justamente que a gente cuide para que o sujeito não fique doente. Agora, só uma curiosidade aqui, uma vez perguntaram para mim o que tem que ver o Papa Nicolau com isso. Eu falei, primeiro que nunca existiu um Papa Nicolau. O nome é do médico, Papa Nicolau tudo junto, o nome do médico. É esse médico que criou esse tipo de exame chamado, ele tinha o sobrenome dele, Papa Nicolau, todo junto, não tem separação. Então, não tem nada a ver com Papa, viu? Não é nada religioso. É o Papa Nicolau, que é esse exame preventivo. É um exame simples, é um material todo estéril, a coleta da secreçãozinha do fundo do colo do útero, né? Para que ele seja feito análise. E a partir do momento em que é detectado algum tipo de célula diferente, tem graus, né, que a gente classifica as células, essa pessoa já vai passar para o ginecologista, o ginecologista vai encaminhar para especialista e assim por diante. Se for um câncer, é muito mais detectável, muito mais precocemente, essa pessoa vai passar por cirurgia, fazer o tratamento e tem vida normal, continua numa vida normal. Então, por isso a necessidade e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Porque não podemos viver na ignorância e dizer, comigo não vai acontecer. Pô, pera um pouquinho, não faz isso. Isso, eu até diria como religioso, não tentarás o Senhor teu Deus. Por favor, né? Não tem que ficar tentando. Eu tenho uma amiga, ela é médica, e ela fez mamografia e deu um pequeno tumor, né? Um nódulo. E muito pequenininho, de 1 centímetro. Fez a extração, era maligno de fato, mas está livre já, não tem metástase, não tem nada, porque se a pessoa deixa, acaba gerando metástase. Pode, né? Quer dizer, o câncer em outras partes do corpo, aí coisa contamina e depois a pessoa fica de maneira totalmente fora da realidade. Eu gosto muito do livro do Eclesiástico, capítulo 38, que fala que Deus criou o médico para curar o homem. Sim. Porque sabia que o homem iria entrar por situações que não seriam plausíveis. Pô, mas só porque criou o médico, então agora a gente só vai lá no médico a hora que você está totalmente contaminado com a doença? Não, comprometido com ela? Não. Vamos fazer esse trabalho que é importantíssimo. Outubro é rosa. E depois tem... Novembro azul, que é dos meninos. Dos meninos. A parte da prevenção do câncer de próstata. Tem tanta gente que não faz exame. Tanto para um lado para o outro. As mulheres, de um tempo para cá, desenvolvimento, a tecnologia, a mulherada conquistando o mercado, mudando a cultura, a gente vê que as mulheres
diminui um pouco o preconceito em relação à realização dos exames. A mulher se trata mais, ela tem mais cuidado com ela própria, então ela tem menos preconceito com relação tanto ao atendimento como a procurar o profissional, né, de saúde. Já o homem tem todo um preconceito por trás do exame, que é o exame de toque retal, e as pessoas, eu não vou, gente, não, nada, não é um exame simples, ele pode ser até, vai falar, é desconfortável e tal. Na mulher é mais ainda, e nem por isso ela deixa de ir, né? Mas é um exame rápido e, né, totalmente material todo descartável também, então não tem essa situação. Né? E às vezes você fala, mas agora tem exame de sangue. O exame de sangue não consegue detectar. Não, tá? Tem fala, que ter, é o toque mesmo, é a principal forma de detecção do câncer de próstata, do aumento da próstata através do toque retal. Nós vamos fazer, em novembro, nós vamos fazer um evento também, mobilizando na praça de eventos, para distribuição de folhetos e palestras de orientação também para a procura e para diminuir um pouco esse preconceito que o homem ainda tem. E de achar, né, o homem, o ser humano, o sexo masculino, de que ele é o super, né, que ele não vai ficar doente, que ele não precisa se prevenir. Não, é a mesma coisa que a mulher. Né? Nós somos seres humanos, carne, e somos iguais. Então, somos a necessidade da prevenção, sim. Vulneráveis. Deixa eu fazer uma perguntinha voltando ao Outubro Rosa. A partir de que idade a moça tem que fazer o Papa Nicolau? As mulheres, a partir do momento em que ela tem a vida sexual ativa. Tá? Hoje nós temos um momento que as mulheres começam mais cedo, né? Mas a partir do início da vida sexual ativa, ela tem que começar a fazer, sim, a prevenção. Até tem um período que até 40 anos, de 2 em 2 anos, e a partir dos 40 anos passa para 1 ano, todo ano. O câncer de mama, já a mamografia para a prevenção do câncer de mama, é a partir dos 40 anos que começa a realização frequente, né? A frequência de realização da mamografia é a cada 2 anos também, dependendo da faixa etária, aumenta para 1 ano. Eu pergunto isso porque o toque retal prostático seria a partir dos 40, normalmente. Se você está jovenzinho ainda, está livre, né? Você, principalmente. É o nosso amigo aqui, Rony. Mas seja lá como for, a gente sorri, a gente brinca, faz até uma piadinha, tudo bem, mas ignorância no século XXI não dá mais. Nós temos que fazer a nossa história, e a história se faz de pessoas bem informadas, de pessoas que se dedicam e de pessoas, lógico, que vivem o seu limite, mas estão se abrindo constantemente a uma nova possibilidade de vida para pensar como que a nossa história pode ser melhor. Antigamente os nossos ancestrais, nós viviam tão pouco, né? Sim, 30 anos era o máximo, né? Hoje nós chegamos a 90, muita gente a 100, né? É isso aí. E importante, se a gente vai viver, vamos viver com qualidade de vida. Sim, e para isso a prevenção tem que ser o mais rápido, né? Mais precocemente, para que quando a gente chegue na idade, a partir dos 60, 65 anos, que você chegue com qualidade, com saúde, porque também ficar idoso e estar com muitas doenças que te limitam a vida também não tem a qualidade que espera-se de uma pessoa que viva mais tempo. Né? Tá certo. Eu fico pensando, muitas vezes, como que as pessoas acabam se limitando a viver uma vida sei lá, totalmente ignorante, né? Fechado em si mesmo num século onde nós nos comunicamos com a linguagem COBOL, né? Com uma facilidade. Antigamente, na minha época, Isilda, eu precisava mandar carta, demorava para chegar uma carta. Fale. A minha também. Hoje a gente se faz por e-mail, né? Uma coisa assim tão rápida, e a ignorância parece, não sei se aumentou, a violência, não sei. Eu fico pensando, né? O meu analista, ele fala que ele é troglodita ainda para certas coisas, né? Ele não consegue ler um livro pela internet, ele tem dificuldade. Eu também não consigo, eu gosto do cheiro do livro. Eu também. Depois o livro se leva em qualquer lugar, eu gosto também. Tem gente que fica o tempo todo no computador, mas ter contato com uma literatura, estar bem informado, eu penso que esse é o nosso papel. Senão a gente acaba ficando influenciado de maneira tão medíocre. A gente tem que ter várias ideias, né? Saber de várias ideias, conhecer várias ideias, vários pensamentos. Quando você só fica num, aí
não tem como discernir o que é certo e errado, né? Por isso a importância da informação, mas de várias formas, né? Isso é importantíssimo. É. Porque senão, como a gente fala, a educação... outro dia você sabe que nós vamos lá na Fundação Casa, quase todo mês, e justamente por isso, né? Para tentar fazer uma palavra dentro da medida socioeducativa, porque como tem muita droga, então a gente procura ir para poder dar uma informação. E é interessante como a gente vê que a educação não passou por eles ainda. Aí você vê muita gente querendo fazer a redução da idade penal. Poxa vida, mas como que eu vou prender um menino que não tem nem muita consciência da vida? Eu acho que, às vezes eu fico pensando um pouquinho, mas o moleque está com 14, 16 anos, safado, sem vergonha, mas espera um pouquinho, olha o critério de julgamento que a gente faz. Ele não aprendeu a viver em sociedade, não aprendeu a estar na sociedade, nunca foi para uma escola, quer dizer, há uma situação terrível, família que não formou bem. Eu acho que tudo é muito ambíguo. As regras morais não foram as mesmas que a gente se é submetido, então é complicado. Agora, pior de tudo é que a gente vê pessoas bem informadas e totalmente perversas e que estão aí corrompendo, e esses não têm prisão. Então é terrível isso também, né? E a gente vive a impunidade no Brasil de maneira tão assustadora, né? A Silvana do Vossoroca, ela mandou um abraço para a dona Elza, que faz aniversário domingo, e também um abraço para a Marli. Você conhece quem é essas pessoas? Bem, mas seja lá como for, um abraço para a dona Elza, um abraço, dona Elza, já que vai fazer aniversário, e também para a Marli. A gente agradece muito, viu, Silvana? Não entendi muito bem o recado, mas você deu o recado para alguém, e a gente utiliza também no nosso programa, já que temos amor à vida. Isilda, suas considerações finais, minha querida, o que você tem para concluir nesse momento, o que você quer deixar, mais algum recado, enfim, palavra livre para você. Obrigada. Bom, falar que a Secretaria de Saúde está à disposição, nós vamos mudar de endereço, acho importante avisar, nós estamos mudando da Antônio Fernandes para o antigo prédio do SAI, né? Logo depois do feriado a gente vai já começar a fazer as mudanças. É um prédio que é próprio do município. Isso vem também ao encontro da nossa situação de reestruturação financeira que a Prefeitura e o município está passando por conta de toda a situação financeira do país. E mundial também. Mundial. Então, nós estamos para contenção de gastos, saindo de alguns serviços locados, indo para prédios próprios, mas a gente deixa à disposição, a ouvidoria da saúde continua funcionando. A central de agendamento da ambulância, por conta desse fechamento do horário da Prefeitura, período da manhã, continua no período da manhã, funcionando na portaria 1 da Prefeitura, na parte de trás da Prefeitura. Então, não deixou de ser agendado, o horário continua o mesmo, só mudou o local, para não prejudicar as pessoas. Então, a gente só fez a mudança. E colocar a Secretaria de Saúde à disposição da população, dúvidas, sugestões. Às vezes, gente, até dúvida mesmo, liga, vai até lá, conversa. Diálogo, às vezes né? É mais fácil diálogo. A gente conversar do que surgir uma ideia ou então uma situação em que às vezes é muito mais fácil conversando resolver. E a gente então fica à disposição de todo mundo. Também tem os conselhos locais de saúde, todas as unidades de saúde possuem os conselhos locais. Então, se você tem dúvidas, sugestões, reclamações, procure o conselheiro local da sua região. São 5 conselheiros que são dos usuários. A reunião também é aberta à população, quem quiser lá falar, está à disposição. As unidades de saúde têm os coordenadores de unidade que também estão à disposição para atender a população. Então, esse é o recado que dá. Acho que a melhor forma de você evitar transtornos, evitar reclamações é a informação. E nós estamos à disposição para atendê-los. Que bom, que bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz. Nós vamos estar sempre juntos aqui. Muito obrigada. Não vai ser a última vez, não, de jeito nenhum. É importante porque essa comunicação, como dizia, se você está com dúvida, vem dialogar. Não vem com pedras na mão, porque isso não vai resolver nada, isso é terrível. Cuidado com aquilo que diz o vizinho, aquele outro, você tem que ter uma opinião própria, não seja influenciável. Isso é que é amor à vida, é um compromisso com a história, na qual todos nós somos responsáveis a fazer. Mas uma história cuja verdade deve prevalecer, sim, a verdade acima de tudo. Mas para atingirmos a verdade, nós temos que passar por algumas situações pelas quais essa verdade vai chegar à plenitude de uma verdade maior, lógico, para que a nossa vida seja significativa. Muito obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho, pela amizade
e a semana que vem estaremos de volta. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.